E aí galerinha do Mundo Edu, aqui é o Gui, do Mundo Matemática, e a aula de hoje vai ser sobre coordenadas do vértice da parábola. Roda a vinheta. Au! Meus queridos, nas aulas passadas eu mostrei para vocês que o vértice é aquele ponto onde a parábola troca o seu ramo. Ora a parábola cresce, ora ela decresce. Ela troca esse crescimento e decrescimento exatamente no seu vértice. E a aula de hoje vai ser sobre as coordenadas desse vértice. Antes de falarmos sobre como determinar as coordenadas do vértice dessa parábola, eu vou destacar aqui um ponto bastante importante no estudo do vértice da parábola. Meus queridos, vocês lembram que quando o meu A for um número positivo, a parábola é côncava para cima, e quando A for um número negativo, a parábola é côncava para baixo? Pois bem, vamos pegar essa parábola com um A positivo, em que a sua concavidade é para cima. Sempre que a concavidade da parábola for voltada para cima, a gente vai ter um valor chamado de ponto mínimo da função. E sempre que a parábola for côncava para baixo, onde o A é negativo, a gente vai ter um número, um ponto dessa parábola, chamado de ponto de máximo dessa função. Não esqueçam, parábola côncava para cima, eu tenho um ponto de mínimo. Parábola côncava para baixo, eu tenho um ponto de máximo. Agora, quem é o x do vértice? O x do vértice vai ser sempre dado pela média aritmética entre as raízes da função quadrática. Se a gente pegar x1, somar com x2 e dividir por 2, a gente vai ter o x do vértice, da onde a gente chega na seguinte relação. X do vértice vai ser sempre igual a menos b sobre 2a. Se a gente pegar esse menos b sobre 2a e substituir na lei da função quadrática, a gente determina o seu par ordenado, que é o y do vértice, onde a relação do y do vértice é dado por menos delta sobre 4a. Vocês não podem ir para a prova do Enem sem saber as duas relações que determinam as coordenadas do vértice. X do vértice, menos b sobre 2a, y do vértice, menos delta sobre 4a. Vamos resolver um exemplo bastante simples aqui, para a gente verificar aí como é que a gente faz para determinar as coordenadas do vértice a partir dessas duas relações. Então, determine as coordenadas do vértice da parábola modelado pela função f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 2. Separando os coeficientes dessa função, o a vale 1, o b vale menos 5 e o c vale 2. Como fica o x do vértice dessa parábola, basta aplicar menos b sobre 2a. O b vale menos 5 e o a vale 1. Logo, eu vou ter menos o menos 5 dividido por 2 vezes 1. Menos com menos dá mais. 2 vezes 1 dá 2. Então, o nosso x do vértice vai ser igual a 5 dividido por 2. Agora, determinando o y do vértice pela relação menos delta sobre 4a. Mas Gui, quem é o delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Aplicando na relação, então, y do vértice vai ser igual a menos o menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 2, dividido por 4 vezes 1. Fazendo todas essas operações do problema, a gente conclui que o y do vértice vai ser igual a menos 4,25. Vocês notaram que na relação do x do vértice e na relação do y do vértice aparece um menos antes das relações? Pois é, eu vou pedir para vocês deixar esse menos por último. Façam todas as operações possíveis dentro do cálculo e por último, tu utiliza aquele menos para não te perder. Esse é o esboço da nossa função que eu determinei as coordenadas do vértice do exemplo anterior. Reparem que o nosso vértice tem coordenadas 5 meios e menos 4,25. É o pontinho aqui que está sendo destacado na parábola. Relembrando os coeficientes, a nossa parábola não é côncava para cima? Então A não é um número positivo? Claro, o A vale 1. E o B?
O B não é aquele valor que nos indica se a parábola corta o eixo Y no seu ramo crescente ou decrescente? A parábola não está cortando o eixo Y na sua parte decrescente? Claro, o B tem que ser negativo. O B da nossa função é menos 5. E o C não é o termo independente? Nos indica exatamente o ponto onde essa parábola corta o eixo Y? Pois é, ela não está cortando no 2, então o C vai ser igual a 2. Agora, como é que eu vou saber, a partir de um contexto, se eu devo calcular o x do vértice ou o y do vértice? Vamos resolver, então, 2 exemplos para exemplificar essa parte. Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dado pela expressão T de H igual a menos H ao quadrado mais 22H menos 85, em que H representa as horas do dia. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima e, nesse momento, ele deve retirá-las da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura, em graus Celsius, com as classificações muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como. No início da aula de coordenadas do vértice, eu falei para vocês que sempre que a parábola for côncava para baixo, que o A é negativo, essa parábola admite um ponto de máximo. Meus queridos, sempre que tu quiser calcular o ponto de máximo de uma parábola, ele quer que vocês determinem o valor máximo da função. O valor máximo da função sempre é calculado o y do vértice. Se eles pedirem para vocês, determinem o valor de x que torna essa função máxima, aí tu calcula o x do vértice. Notem que T é a temperatura e H vai ser as horas. O nosso T de temperatura equivale ao Y. O nosso H de horas equivale a X. Eu vou determinar as duas coordenadas do vértice dessa parábola e depois tu vai verificar qual delas é a resposta correta. Agora, vamos colocar a lei da função quadrática aqui ao lado. E eu vou pedir para vocês colocarem no pause o vídeo e determinar os dois valores do vértice, o x e o y. Pausa aí. Você já deve ter calculado as coordenadas do vértice e chegado aí que x do vértice vale 11 e y do vértice vale 36. Se a gente for analisar na nossa tabela, 11, que é o x do vértice, é uma temperatura compreendida entre 0 e 17, classificada como baixa. Se tu for pegar o 36, que é o y do vértice, esse 36 está entre 30 e 43, classificada como alta. Olhando para as alternativas, eu tenho baixa e tenho alta. A pergunta é, qual delas é a resposta correta? Vocês concordam comigo que o exercício está perguntando qual é a maior temperatura para obter um maior número de bactérias? Pois é, temperatura não tem a ver com o y da função? Então esse é um caso de y do vértice. A resposta dessa questão é 36, classificada como alta. Dinamarca. Vamos para o segundo exemplo então. Dada a função f definida por f de x igual a menos 1 meio de x ao quadrado, mais 4x mais 40, analise as proposições a seguir quanto à sua veracidade v ou falsidade f. Primeira proposição. A função é decrescente em todo o seu domínio? Gente, isso é uma função quadrática. A função quadrática é representada no plano cartesiano por uma parábola. Uma parábola ora cresce, ora decresce. Ela troca esse crescimento ou decrescimento no seu vértice. Proposição de número 1 é falsa. Proposição número 2. A função tem um máximo que ocorre em x igual a 4 e é igual a 48. O máximo dessa função é o y do vértice.
O valor de x que ocorre esse máximo é o x do vértice. Então vamos determinar as coordenadas do vértice. Começando pelo x do vértice. X do vértice é dado por menos b dividido por 2a. X do vértice, então, vai ser igual a menos o 4 dividido por 2 vezes o menos o meio. Logo, o nosso x do vértice é igual a 4. O y do vértice é dado por menos delta dividido por 4a. Não esqueçam que o delta é b ao quadrado menos 4ac. Substituindo os coeficientes da função na formulazinha do y do vértice. Temos que y do vértice é igual a menos 4 ao quadrado menos 4 vezes menos o meio vezes 40, dividido por 4 vezes menos o meio. Realizando essas operações, a gente conclui que o y do vértice é igual a 48. Logo, a proposição é verdadeira. Terceira e última proposição. A função não tem zeros reais? Não esqueçam, a função quadrática vai ter duas raízes reais e diferentes quando delta for maior do que zero. A função vai ter duas raízes reais e iguais quando delta for igual a zero. E a função não vai ter raiz real quando delta for menor do que zero. Bom, como ele está afirmando que essa função não tem zeros reais, poderia aparecer ali, ó, essa função não tem raízes reais, a única coisa que a gente tem que calcular é o delta e verificar se ele é menor do que zero. Calculando o delta dessa equação, a gente vai ter que b ao quadrado menos 4ac vai ser igual a 4 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 meio vezes 40. O resultado dessa operação vai ser igual a 96. 96 é um número positivo, ou seja, essa função quadrática tem duas raízes reais e diferentes, proposição falsa. A sequência correta dessa questão é FVF, gabarito, letra E. Bom, gente, a aula de hoje foi sobre coordenadas do vértice da função quadrática. Mostrei para vocês as duas relações que determinam o x do vértice e o y do vértice, relações que vocês não podem ir sem saber para a prova do Enem. Era isso, sigam o plano de estudos de vocês e vamos juntos ao topo do Enem. Até a próxima! Oi, gente, eu sou a Guilhermina de novo. O Gui não pôde estar aqui e pediu para perguntar para vocês se vocês gostaram do vídeo, para deixarem algum comentário e seguirem estudando aí os exercícios que ele fez para vocês, tá bom? Um beijo, tchau!